Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nem a Simone disse no começo do culto, um desafio, né, estar aqui, né, uma noite de primeiras vezes, né, primeira vez pregando aqui no culto à noite, né, no domingo à noite, né, na verdade. E também a primeira vez, né, hoje de manhã eu estive lá na Igreja Metodista em Pinheiros, né, então agora, ó, oficialmente, né, primeira vez como seminarista designado, né, para essa igreja aqui, né, então, amém, obrigado. Amém, obrigado. Eu queria realmente agradecer o privilégio de estar com vocês, poder caminhar com vocês e todo o cuidado, o carinho, a atenção que vocês dão na minha caminhada, né, então é realmente um privilégio, né. Junto com essa notícia eu também trago um beijo, um abraço do nosso bispo, com um carinho que vocês sabem que ele tem aqui para a nossa igreja, né? Amém? Amém. Eu gostaria de trazer para vocês a palavra dessa noite. Nela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo 1, do versículo 15. Do versículo 15 em diante. Aqueles que puderem estar abrindo a sua Bíblia ou ligando a sua Bíblia, se puderem estar acompanhando, se não, se estiverem acompanhando pela televisão mesmo. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, né? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, aqui é a Tua palavra, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o coração, abra os ouvidos de cada um, Senhor, para entendimento aqui neste momento, Senhor Deus, que receba essa palavra, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nesse momento, né, do povo, né, não sei quantos conhecem a história de José do Egito, né, mas José, ele foi uma pessoa importante, né, para a história, porque ele é quem traz o povo de Israel, né, para vir morar no Egito, né, para estar habitando ali no Egito, né. Então, a partir do momento que ele está ali, né, ele foi o governante, né, debaixo do faraó, só havia José, né. Só que em um determinado tempo, assim como todos, José morre, né, José falece. Então, a partir deste momento, né, surge e se levantam outros faraós que eles não sabem mais quem era José. Eles não sabem, né, quem foi José, o que ele fez pelo Egito, né, por tudo aquilo que ele administrou e realmente salvou o povo da fome, né. E diante disso, o povo estava lá ainda, né, o povo continuou habitando a terra do Egito, continuou morando ali e foi se crescendo e se multiplicando, né. E isso trouxe temor ao faraó, né, realmente um medo, porque o povo era muito maior do que o povo egípcio, né, e o medo dele era que realmente o povo se juntasse contra outros povos e atacasse o Egito, né? Então assim, né, o faraó ele queria diminuir o povo, então ele criou essa lei para que os meninos fossem mortos, né? Os meninos fossem mortos. E entretanto, né, surgem aqui duas atitudes que me saltam aos olhos aqui, né? Que a primeira atitude vem por parte dessas parteiras, né? É bacana porque vai dizer que as parteiras, elas não matavam os meninos porque elas temiam a Deus, né? E é interessante porque, assim, muitas vezes para a gente é muito simples a gente ler isso, né, e dizer assim:
elas não temiam Faraó. E tudo bem, né? A gente lê como se fosse algo normal, né? Ela só desobedeceu uma regra, só desobedeceu uma ordem, e vida que segue, né? Mas na verdade, que o contexto da época, o Faraó ele era visto como um rei, né? Não somente um rei, mas como se ele fosse uma encarnação de um Deus na terra. Então a autoridade que o Faraó tinha, ele poderia fazer o que ele quisesse, quando ele quisesse, com quem ele quisesse. Esse era o poder que o Faraó tinha na época, né? E é essa pessoa, é esse cara que elas estão recusando a ordem, que elas estão desobedecendo, né? É interessante porque elas estão desobedecendo porque elas temem a Deus, né? E isso é muito bonito, porque assim nesse momento, né, ainda não existia lei, né? Então elas não tinham conhecimento exato, a definição exata do que deveria ser feito, como deveria ser feito, né? Mas elas temiam a Deus, né? Ela não tinha ali, o povo estava sendo escravizado, e mesmo assim elas ali temendo a Deus, e elas decidem desobedecer essa ordem, né, e salvar os meninos. E é isso que eu quero fazer, uma pergunta, né, realmente será que nós estamos nos colocando num lugar de temor a Deus, né? Esse temor, porque hoje em dia nós vemos, né, que cada vez mais esse temor ele vai se acabando nos dias que a gente está vivendo, né? A gente vê aí afora notícias e reportagens, e realmente a gente consegue ver, e não esse temor de medo a Deus, né, mas esse temor de respeito, né, de admiração, de realmente reverência ao Senhor, né? Nós vemos que isso está acabando, né? Nós vemos que as pessoas cada vez mais tendem a ir para um outro caminho, né? E será que nós estamos nos colocando num lugar realmente de temor a Deus, né? Num lugar de temer realmente a Deus? Quantas vezes nós não estamos nos colocando num lugar, né? Porque assim, esse temor delas é interessante porque esse temor leva elas a um lugar de fragilidade e insegurança. Porque se Faraó era aquele que seria visto como rei e como um Deus, e ele podia fazer o que ele quisesse, elas estavam ali recusando essa ordem diante de realmente vida ou morte. Elas poderiam ter sido mortas se elas fossem descobertas, né? Elas realmente poderiam ter sido mortas. E elas estavam ali se colocando nesse lugar, né, de fragilidade, nesse lugar de realmente, nesse lugar que leva elas ao estar em um lugar de fragilidade, né? Será que nós temos feito isso nos nossos dias, né? Será que ao refletir na minha e na sua vida nós temos feito isso, né? Será que nós temos nos colocado em lugar de fragilidade, num lugar de insegurança, né? Porque nós tememos a Deus, ou ainda que não seja por temor, né? Mas que seja realmente por amor? Será que nós temos feito isso, né? Nos colocado em um lugar, né, de fragilidade, de insegurança, né? Porque nós tememos ou porque nós amamos a Deus? E quando eu penso nisso, uma coisa que me chama a atenção, né, são as histórias que nós vemos na palavra, as histórias que nós vemos na Bíblia, né? Porque muitas vezes nós vamos ver essas histórias, né, e às vezes a gente pensa assim, né, às vezes eu me pego pensando assim, né, Senhor, onde estão esses milagres, né? Onde estão esses milagres que nós vemos aqui na palavra, né? Tanto, se a gente lê o Antigo Testamento, tantas coisas que acontecem, né? Onde estão? Será que eles ainda existem, né? A resposta é sim, eles existem, né? Eles estão aí, né? Mas isso me chama a atenção, que é essa atitude que essas moças tiveram, né? Que é de se colocar em um lugar de fragilidade, né? Diante dessas histórias, né? De todas as histórias que a gente vai ver, as pessoas elas se colocam em um lugar em que às vezes nós teríamos que pensar 1, 2, 3 vezes se nós realmente iríamos fazer aquilo. Então muitas vezes nós queremos viver aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, mas nós não queremos fazer aquilo que eles faziam, né? Isso é um desafio muito grande para nós, né? Será que nós realmente temos feito isso? Será que nós temos nos colocado nesse lugar de dificuldade, né? Seja porque nós amamos, porque nós tememos, ou porque Deus está nos chamando para esse lugar, né? Será que nós temos respondido a esse chamado, né? É interessante porque algumas histórias que me vêm à mente, né, a viúva de Serapta, não sei quantos lembram da história, mas é uma história em que, né, Elias, o profeta, declarou que teria seca na terra. Então, diante dessa seca, Deus manda ele ir para uma terra, um lugar que uma viúva o socorreria, uma viúva o teria ali, né, e teria provisão para ele, né? Mas acontece que Elias, ao chegar lá,
a viúva não tem nem alimento para ela mesma, né? Então, diante disso, ela diz, né, e ela realmente se coloca numa posição muito dura e muito difícil, né? A passagem, quando nós lemos a passagem, é bem forte mesmo, porque ela diz assim, né, sim, Elias pede um pedaço de pão para ela, e ela diz assim: eu não tenho o que dar para você, né? Eu só tenho esse pão, eu só tenho esse pouco de farinha, esse pouco de azeite. Você viu eu pegando um pouco de lenha, eu vou assar isso, eu vou comer com meu filho e depois nós morreremos, né? E Elias, ele diz uma palavra para ela, né? Vai, faça conforme esse servo te diz. Faça um pouco para você, mas antes traga para mim, né? E a pergunta que fica, né? Será que, principalmente aos pais e às mães, né? Será que você talvez teria obedecido essa ordem? Né? Será que você teria respondido a essa palavra que foi declarada na sua vida? Né? Porque às vezes nós vemos assim, né, que milagre que ela viveu, né? Ter de comer, pegar da farinha e do azeite durante 3 anos e não acabar, né? Aquela que morreria com sua última refeição, né, teve esse milagre da parte de Deus, foi abençoada dessa maneira. E nós lemos isso, né, e pensamos assim: meu Deus, eu quero viver isso, né? Mas será que talvez nós teríamos respondido, e assim como essa viúva teria dado um pedaço de pão para um desconhecido, né, para que nós nunca tínhamos visto na vida, né, respondido a uma voz, um chamado, uma palavra de Deus, né? Essa é uma atitude de coragem, né, atitudes de fé e de coragem que realmente se colocam numa posição em que não parecem nem um pouco favoráveis, né? Não são favoráveis, né? Mas diante da palavra de Deus passam a ser favoráveis. E essa viúva teve o que de comer durante 3 anos, né? Outra história que tem, né, de Daniel e seus amigos, história que eu acredito que todos conheçam, né, de pessoas que não temeram os homens, mas temeram a Deus, né? Pessoas que foram fiéis ao Senhor até diante da morte estavam ali, mas elas se mantiveram fiéis, né? Daniel, que mesmo com o decreto do rei da Babilônia, Daniel, mesmo assim, um decreto que impediria eles de orar, ele impediria qualquer um de estar orando a outra pessoa, a outros deuses, né? Mas lá estava Daniel, abrindo a janela e orando diante de todos, né? Se colocando num lugar de vulnerabilidade, um lugar onde realmente, né, um lugar que ele estava sendo visto e por todos descumprindo uma lei. E a história nós conhecemos, né? Daniel é lançado na cova dos leões e mesmo assim, né, os leões não comeram Daniel, não mataram ele. E no dia seguinte, lá estava ele vivo, né, e a gente vê os milagres que acontecem depois, né, o quão Deus não é maravilhado e quão Deus não é glorificado depois disso, né? Mesmo assim, mesmo a história de Daniel, nós temos os 3 amigos, né, como nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, e esses 3 amigos lá não adoraram ao rei da Babilônia também, foram lançados a uma fornalha que estava 7 vezes mais quente, e mesmo assim, eles não morreram, não foram queimados, porque lá estava a mão do Senhor, né? Durante toda a Bíblia nós vamos ler isso, a história de Felipe em Samaria, né? O Felipe que estava após a perseguição, né, depois da morte de Estevão, Felipe, o povo começa a se dispersar, e Felipe ele vai em Samaria, e começa a ter um avivamento em Samaria, né? Então todos ali, a gente vai ver a passagem que diz que muitos eram curados, enfermos eram sarados, leprosos eram curados, coxos e paralíticos foram curados, milagres eram feitos ali, e muitos aceitavam o Senhor, né? Ao ponto de até mesmo a igreja enviar João e Pedro para lá, né, para levar ainda mais o evangelho, né? Então a gente vê que estava tendo um avivamento lá, o lugar onde talvez todos quisessem estar, né? Um lugar de maravilhas realmente, né? Um lugar onde você está ali com o povo, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Você está vendo a mão de Deus agindo, você está vendo que os milagres estão sendo realizados, que Deus está te usando, Deus está usando as pessoas, né? E Deus pega e fala para Felipe: vá para o deserto, né? Vá para o deserto, onde a gente conhece como Gaza hoje, né? Vá para o deserto lá e caminhe, né? E Felipe, sem saber, ele vai em direção a uma pessoa, apenas uma pessoa, né? Um lugar de fragilidade que ele se colocou, um lugar de vulnerabilidade, sair de onde ele estava, sair da tranquilidade, da segurança que era em Samaria, e ir para um deserto, onde ele não sabia o que iria acontecer, onde ele não sabia o que ia fazer, o que era, mas lá ele encontra o eunuco, e a história é muito bonita, porque nós vamos ver que o eunuco é batizado
a gente não tem ao certo, né? Mas foi batizado num pouco de água que tinha ali no deserto. E depois disso, Filipe vive um milagre maravilhoso, né? Ele é transportado, né, arrebatado de Samaria, e o eunuco, depois de se levantar das águas, né, depois de abrir o olho, não dá esse duplo sentido no texto, nós não temos a certeza, mas depois disso, o eunuco não vê mais Filipe, né? Ele é arrebatado e depois só é visto em outro lugar, né? E isso é muito interessante, porque são diversas e diversas histórias que nós vemos das pessoas que entraram neste lugar de vulnerabilidade e viveram os milagres de Deus, viveram as maravilhas que Deus tinha para operar na vida delas. Amém? O segundo texto que me chama a atenção aqui, ainda nessa história de Êxodo, começa no capítulo 2, com o nascimento de Moisés. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, vai nos dizer assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou-o com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Né, essa história é muito interessante, né, porque aqui é o nascimento de Moisés, né, essa segunda atitude de fé e coragem, parte de Joquebede, a mãe de Moisés. Né, porque ao ler isso, né, a primeira coisa que me vem à mente, né, qual mãe, qual pai que quando vê o filho nascer não fala que o filho é feio, né? Você não vê isso, né? E a gente vai ver que ela não quis matar, né? Vendo que era bonito, ela o escondeu, né? Então, gente, né? Eu não sou pai, mas eu nunca vi ninguém falar isso, que o filho era feio, né? E a criança nasce com uma carinha de joelho, né? E assim, mas é bonito para a mãe e para o pai, né? Mas somente lá no livro de Hebreus que a gente vai descobrir que, na verdade, esse bonito, na verdade, ele era formoso aos olhos de Deus, ou seja, através de um discernimento que ela teve ali, um discernimento de que existia algo para aquele menino, existia algo para aquela criança, é isso que ela viu, é esse o bonito do texto, né? Que realmente a palavra bonito, né? Esse é o formoso que a gente vai descobrir lá no livro de Hebreus. Então essa mãe, ela teve um discernimento ali de que Deus tinha um propósito para essa criança, que Deus tinha algo para fazer com ela. Então por isso ela decide agir, né, desrespeitando também a lei de Faraó, desrespeitando a ordem dele, né, de que deveria lançar os meninos de até 3 anos no rio. Desrespeitando, ela acha uma brecha na lei, né? Ele falou que tem que colocar no rio, não falou como, né? Então ela pega um cesto de junco, passa piche e betume e coloca a criança lá, né? Mas é interessante porque, assim, eu fico imaginando o coração dessa mãe, né? Pense realmente o coração dessa mãe. Quantos ICs que não poderiam ter acontecido, né, que estavam realmente passando na cabeça dela, né? E se o cesto virar? E se alguém acontecer? E tem crocodilo no rio? E pode acontecer isso, e pode acontecer aquilo, e se acontecer isso, e se acontecer isso, e aquilo e aquilo, né? Pensa o coração dessa mãe, né? Como que não estava naquele momento, né? Como que realmente não estava, né? Pensando que ela acabou de deixar a criança, e ela sabe que a criança tem um propósito, e ela deixou a criança no rio, e o coração dela devia estar ali, agitado, querendo, né? Senhor, eu discerni que tem algo, mas eu tenho que fazer isso, eu não tenho mais como esconder ele, né? Então ela vai e coloca ele no rio, né? E a gente vai ver a história, que no decorrer da história, como são as coisas de Deus, né? Que estava até falando com o Marcão no começo, né? Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito, e às vezes é totalmente invertido, e Deus faz totalmente de outro jeito, né? E assim é com essa história também, né? Porque ela coloca ali, eu não sei o que ela esperava ao colocar ali o cesto no junco, se Moisés seria achado por outra pessoa, ou o que daria, fosse levado para outro povo. Eu não sei o que passava na cabeça dela, mas ela devia estar muito aflita, né? E Deus, ele é tão maravilhoso que ele pega esse cesto, né? Ele conduz esse cesto, né? Ele conduz esse cesto com um cuidado, né, sobre a vida dessa criança, que esse cesto ele vai parar exatamente, né, na filha de Faraó que se banhava no rio,
né? E a filha de Faraó, a história é muito bonita, porque a gente vai ver que a irmã de Moisés foi acompanhando o cesto, né? Talvez na curiosidade realmente do que iria acontecer, ela foi acompanhando ali à beira do rio o cesto e vendo, né? E vendo que o cesto chegou, a filha de Faraó, né? E a filha do Faraó, ela abre o cesto, vê que é uma criança dos hebreus. A gente vai ler isso no texto, né? E ela vai dizer que o texto, ela teve compaixão daquela criança, né? E Deus ali cuidando, até neste momento, né? Cuidando, usando aqueles que seriam os inimigos deles ali no momento, né? Dando compaixão àquela filha de Faraó para que ela cuidasse de Moisés. E a irmã de Moisés, Miriam, com muita sabedoria, né, já vendo ali, já quer que eu chame uma ama para que dê de alimentar para essa criança, né, e agora a irmã de Moisés vai e chama a própria mãe de Moisés, né. Então agora Deus demonstra o cuidado dele de uma forma tão maravilhosa que ela já não precisa mais ficar se preocupando em estar escondendo a criança, mas como ela agora passa a receber para estar cuidando do seu próprio filho, sem precisar estar escondendo ele. Né? Olha como é maravilhoso isso, porque talvez ela estivesse pensando que seria o último momento que ela teria visto Moisés ao colocar ele ali no cesto. Né? Talvez provavelmente ela colocou ali no cesto a criança aos prantos, aos choros, né? E agora com muita alegria, ela cuida dessa criança, recebendo para cuidar dessa criança. Né? E Moisés, não só isso, né? Mas agora ele passa a crescer na casa de Faraó, ele passa a crescer ali com a melhor educação que tinha na época, com os melhores, né, com a melhor refeição, com o melhor tudo que tinha na época, né, porque ele estava na casa de Faraó, aquele que era o rei e aquele que era o Deus, né, considerado para a época. Então Moisés agora ele cresce com tudo que tinha do bem e do melhor na época, né? E esse é o nosso Deus, sabe? Um Deus que não só cuida, mas é um Deus que cuida e provê em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Ele é um Deus que cuida e provê em todas as circunstâncias. Né? Até mesmo quando a gente volta, a gente não leu, mas quando a gente volta nós lemos sim, no versículo 12 do capítulo 1, nós vamos dizer assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Né? Isso é muito bonito, porque nós vamos ver que quanto mais o povo era oprimido, mesmo assim, o povo sendo oprimido, o povo sofrendo, o povo sendo escravizado ali como estava, né? Deus multiplicava e Deus abençoava o povo, né? E assim o povo ia crescendo e crescendo, né? A ponto de um povo que era escravizado, né? O povo que estava sendo realmente escravizado, era o povo que dava medo naquele que era o faraó e aquele que era o rei da época, né? Então esse é um Deus que ele cuida e provê, né, até mesmo nas diversas circunstâncias. Então eu não sei pelo que você está passando, né, eu não sei se você está com uma dificuldade, qual é o nível da sua dificuldade, né, ou o que você precisa, né, mas Deus é um Deus que provê, né, um Deus que provê em todas as circunstâncias. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que em diversas situações, e sabe, não é só um prover de financeiramente, assim como aconteceu com a mãe de Moisés, né, de que foi paga para cuidar do seu filho, mas é um prover de livramento, é um prover de salvação, é um prover de realmente trazer paz ao nosso coração no momento da angústia, né? São esses momentos que Deus cuida e Deus se mostra um Deus provedor, assim como nós vamos ver na história de Abraão, né, quando lá no começo, né, que ele está levando o filho dele para ser sacrificado, e daí ele diz, né, que Jeová Jirê, o Deus que provê, né, Isaac pergunta para ele: filho, pai, onde está, né, o sacrifício? Jeová Jirê, Deus proverá, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que provê em todas as diversas circunstâncias que nós vamos passar. Então, né, nas diversas histórias, nas diversas passagens, nós vamos ver Deus agindo de diversas maneiras, né? No Novo Testamento, quando nós lemos, né, até mesmo o povo que seguia Jesus somente pela comida e pelo pão, né, somente para estar lá comendo, né, somente para estar lá realmente se alimentando, mesmo assim, Deus continuava provendo, né? Então, quanto mais não irá prover para nós, né? Nós vemos outras passagens que vão dizer, né, que se as flores dos campos se vestem de maneira tão bela, né, se os passarinhos têm de comer,
quanto mais a nós, né, que somos filhos dele, não irá prover para nós também, não irá cuidar de nós também, né? Então, sabe, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, né, que nós estamos passando, que você realmente se sinta desafiado a realmente caminhar, a andar em um lugar, né, que talvez você não andaria, a andar em um lugar, né, que talvez Deus esteja te chamando, a um lugar que talvez você esteja com medo, a um lugar que talvez você não esteja com muita confiança de entrar. Mas saiba que Deus é um Deus que cuida, e é um Deus que Ele vai prover nessa situação, sabe? Não são pessoas que devem nos moldar, não são pessoas que devem ditar aquilo que nós devemos ou não fazer, mas sim a palavra de Deus. Assim que nem a viúva, que Elias deu uma palavra para ela, que você teria alimento, que ela vai ter alimento, assim diz Deus também, que você também terá provisão, que você também terá provisão nas suas dificuldades, né? E, como eu disse, no tempo de quaresma, que você possa se lembrar, né, que às vezes nós pensamos e queremos e tudo mais, mas saiba que Deus ele já providenciou, né? Porque assim como nós vamos ver na história de Moisés, no final do capítulo 2, tem uma coisa que me chama muita atenção também. No final do capítulo 2, vai dizer assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, né? No final do capítulo 2, nós vamos ver que o povo, ele clamou ao Senhor por salvação, mas Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele já tinha preparado a salvação, que era Moisés. Então nós vamos ver que 80 anos antes, Deus já estava lá, preparando e cuidando daquilo que o povo iria pedir, né? E assim é conosco também. Muitas vezes nós pedimos, né? Mas nós às vezes acabamos nos esquecendo que a nossa providência foi Cristo que morreu na nossa cruz, que era para estar no meu e no seu lugar, que era para eu e você estar lá, né? E Cristo já veio, né? Antes mesmo de nós pedir, antes mesmo de nós clamarmos e pedirmos, Deus já enviou a sua providência, e Ele continua nos providenciando, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas situações, mesmo nas coisas que nós passamos ainda hoje. Amém, igreja? Então que essa seja uma certeza na minha e na sua vida, e que seja uma reflexão para nós nessa semana. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais dia de vida. Obrigado, Senhor, por este culto, por essa palavra aqui hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo e peço a Ti, Senhor, que o Senhor ative isso no coração de cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra aqui neste momento, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, com clareza, Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida, Senhor Deus, de nós. E o Senhor é um Deus que provê, Senhor Deus, em todas as situações, Senhor Deus. E, Senhor Deus, nos ativa, Senhor Deus, de uma forma realmente, nos encha de coragem, Senhor Deus. Ativa a nossa fé, para que possamos, Senhor Deus, realmente entrar em lugares que nós não entraríamos, Senhor Deus. Entrar em lugares de fragilidade, Senhor Deus. Para que nós possamos experimentar e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Que isso não seja um impeditivo, que isso não seja uma barreira que nos pare. Que o medo não venha nos parar, Senhor Deus. Mas, pelo contrário, que venha nos levar, Senhor Deus, que possamos vencer, para que possamos ir realmente mais fundo na Tua presença, mais fundo, Senhor Deus, nos Teus milagres, mais fundo, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor Deus, fortalece a cada um, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, naquele momento exato, naquele momento que precisamos, Senhor Deus, eu clamo para que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga à memória isso para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, é que eu te clamo, é o que eu te peço, Senhor Deus, e te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, ó Pai. Amém, igreja.